Fala galera, boa noite. Vamos lá, né? Hoje segunda-feira, início de semana aí, pós-eleições, diazinho bem movimentado. A gente já vê aí pelo Keno que foi formado hoje, né? E apesar disso foi um dia que entregou aí bons movimentos. Acredito que muita gente estava aí já meio com o pé atrás, né? Por ser um dia aí onde a gente já aguardava por volatilidade muito alta, então prezando pela cautela e em preservar capital, acredito que muita gente aí optou até por, a princípio, ficar de fora do mercado, avaliando aí como ia ser o dia de hoje, caso desse algum gatilho realmente interessante, aí sim operar. Então, mas apesar disso tudo, a gente viu que o mercado entregou bons movimentos hoje e deu boas oportunidades, tanto o índice quanto o dólar. Vamos dar uma olhadinha aí no monitor, porque hoje a gente teve aí alguns ativos em destaque e que acabaram dando uma segurada aí na alta do índice, principalmente Petro, né? Um ativo aí que a gente já imaginava que poderia sofrer aí dependendo do resultado das eleições. As estatais aí geralmente têm um impacto maior, então Petrobras, chegou a bater 10% aí, se não me engano, de queda. Fechou em 8,47, mais uma queda forte, abriu em gap. E Banco do Brasil foram os principais destaques aí de queda, quase 5% também. Vale foi uma montanha russa hoje, chegou a subir, chegou a cair e depois fechou aí próximo do 0 a 0. Então, três dos ativos aí que tem pesos bem relevantes, né? Principalmente Vale e Petro, que são os maiores pesos aí do Ibov. Mas para equilibrar, a gente teve aí o setor financeiro, né? Tirando o Banco do Brasil, a gente teve Tube subindo bastante, B3, ó, 6%. Bradesco 2,74, Bipac 5,54, Itaúsa 3,27. Então a gente teve um desempenho interessante aí no setor financeiro, com exceção a Banco do Brasil. Prio subiu bastante aí, em contramão a Petro. 3R Petróleo também, 6,72. A gente teve aí as siderúrgicas próximas aí do zero, CSN, com exceção a Uzi Minas aí, que caiu 1,6. Gerdau subiu um pouquinho, 0,5. Setor de consumo desempenhando razoavelmente bem aí, Mglu 2%, a gente viu uma Localiza aí subindo 5%. Então, um cenário majoritariamente positivo, com alguns destaques aí que tem peso grande aí no nosso índice e acabaram travando altas mais expressivas. A gente teve o Ibov fechando em 1,31. Olha aí o candle, olha o volumaço no dia de hoje, ó. Os 2 dias aí de maior volume foram os dias que a gente teve resultado do primeiro turno, no primeiro dia do mês, e no último dia do mês também resultado do segundo turno, os dias de maior volume disparado aí do mês. E ambos os dias aí o mercado puxando alta, beleza? Então, o mercado volta a trabalhar, o Ibov volta a trabalhar acima das médias, segurou nessa região aqui e deixou um candle aí com pavio longo superior, deixou um pavio superior, um longo pavio inferior, um paviozinho superior aí, mas fechou em alta, médias seguem ascendentes. Se a gente olhar aí o gráfico semanal, deixa eu passar para o semanal aqui, a gente vê que segue aí em cenário mais favorável para alta. Então, médias aí também por baixo, ascendentes. O cenário segue, por enquanto, alinhado para alta, mais alinhado para alta, apesar de a gente estar no alargamento, essas linhas pontilhadas aqui, a gente vê aí que
o nosso índice formou aí tipo um megafone, então um cenáriozinho mais complexo, onde cenários de alargamento são mais chatinhos. A gente vê porque o mercado fica batendo aí em regiões extremas e bem divergentes aí, ó. Então o mercado fica bem com movimentações bem descompassadas e acaba ficando um pouco mais complexo. Que foi o que a gente viu nesse mês de outubro. O mês de outubro que foi um mês muito bom, apesar de toda a dificuldade. Foi o meu melhor mês aí desse segundo semestre. Beleza? Então, conseguimos aí ter um bom desempenho em outubro. E o mercado amanhã a gente já começa aí um novo mês de novembro. E vamos ver, se superar essa máxima aqui, o mercado pode vir sim, continuar puxando aí para alta, para quem sabe vir atacar essa região aqui e aí superando, tendo um fechamento aí acima dessa regiãozinha, a gente tem a ativação de um pivô de alta e consequentemente a continuidade numa possível movimentação altista de topos e fundos ascendentes, ó. Então aqui eu tenho fundo mais alto, topo mais alto, e aí quem sabe formalizar um novo topo aí mais alto e dar sequência aí nas movimentações altistas, beleza? Então é isso que temos aí de Ibov, um diazinho, olha a amplitude desse candle aqui, destacar, 4%, ó, 4.500 pontos, então uma movimentação bem relevante, a gente vai ver aí pelo índice futuro. E um diazinho, assim como já era esperado, bem movimentado. Nesse dia aqui, que foi um dia assim, extremamente atípico, a gente teve 6.000 pontos aí de amplitude. E hoje, novamente, ó, a gente teve aí 4.600 pontos praticamente. Então, um candle bem relevante no cenário aí desse mês, que a gente teve alguns dias aí com movimentações, principalmente ó, o primeiro dia do mês, o último, e esses 2 dias aqui também, que foram o dia 21/10 e 24/10, beleza? E agora um ponto importante, pessoal, a gente sabe que as notícias elas têm impacto, sim, mas não adianta a gente ficar tentando prever o que vai acontecer, olhando notícia, achando que a gente vai conseguir antecipar, ou de acordo com determinada notícia o mercado vai subir ou cair. Não tentem fazer isso, pessoal, é complicado. O mercado é composto por uma série de variáveis, é muito complexo. Toda notícia ela já passa pelo gráfico muito antes da gente tentar imaginar em antecipar qualquer tipo de movimento. Então, poxa, como que a gente vai conseguir interpretar a notícia do resultado desse segundo turno, achando que a gente vai conseguir antecipar porque fulano ou ciclano ganhou ou perdeu, que o mercado vai subir ou cair? Olha a movimentação de hoje. Quem esperava que o mercado fosse reagir dessa forma? A gente não consegue antecipar isso. Então, vamos nos atentar e focar no que a gente realmente consegue controlar, que é o nosso operacional, o que a gente vai fazer de acordo com o que o mercado demonstra para a gente em determinadas situações no gráfico. Então isso é o que a gente consegue controlar, não adianta ficar tentando antecipar movimento e achando que porque aconteceu isso, agora eu vou comprar ou vender, porque vai subir ou cair. Não, isso aí é a maior furada que tem. Então vamos ficar atento aí ao que realmente importa, que são os gráficos. Não estou falando que notícia não tem importância, tá? Mas assim, para quem está fazendo day trade ali e operando gráfico, não adianta. É lógico que a gente acompanha, porque a gente quer estar por dentro aí do que está acontecendo no cenário macro e tudo. A gente dá atenção às notícias relevantes que tem no dia para não ficar dentro aí de movimentos de extrema volatilidade, para se preservar, mas o que eu quero dizer é não ficar preso aí em tentar interpretar as notícias e espelhar isso achando que a gente vai conseguir tirar algum tipo de vantagem operando
com base nessas informações. Então esquece isso. Olha aí o gráfico, o que o gráfico está mostrando, divergências, médias importantes, região, localização do preço. Isso é o que realmente vai te fazer aí ter um bom desempenho e surfar bons movimentos, independente do que está, de como as notícias estão vindo e se fulano ou ciclano ganhou ou perdeu e do que aconteceu em X e Y país, enfim. Beleza? Então esse que era o recado que eu tinha aí para hoje. E foi bacana porque a gente viu uma movimentação hoje que não era uma movimentação muito esperada, pelo menos imagino que para muitos. E não deixar esses vieses, né, afetarem aí. Quando a gente vê o sinal técnico, independente do viés que você tem, está encaixado no seu operacional, deu uma entrada, foi uma entrada interessante, risco-retorno bacana, está alinhado com o que você entende que seja uma operação favorável dentro do que você está acostumado aí a operar, cai para dentro e é isso, beleza? Vamos olhar o índice futuro, ó. Pelo Intra60, olha esse candle aqui, pessoal, da segunda hora do dia aí. Amplitude de 4.700 pontos. Se a gente pegar da mínima com a máxima, ó, a gente vê que foram 6.000 pontos aí praticamente. 5.900. Então, o mercado vinha, ó, de um cenário bem complexo. Deixa eu tirar essas linhas aqui. O mercado vinha de um cenário bem complexo, onde eu até tinha essa linha aqui, ó, vou até puxar ela para cá, porque foi uma região aí onde eu destaquei que eu tinha mapeado essas regiões aí, e foi justamente aí onde o mercado bateu, e era uma região onde a gente poderia ter uma expectativa aí do mercado fazer um repique para continuar em queda, que foi a abertura hoje, ó, foi num gap muito amplo, foram 3.000 e 4.000 pontos aí praticamente de gap de abertura, então um gap bem expressivo. Olha como as médias estavam flats, então o cenário de indefinição total a gente teve os últimos 3 dias da semana passada em um cenário de muita indefinição, e hoje o mercado já abriu num gap de baixa e deu essa pancada para cima, não quis saber aí de seguir caindo, recuperou e ainda conseguiu fechar em alta, beleza? Agora, o cenário aqui pelo Intra60 segue bem complexo, pessoal, olha aí, a gente tem muitas médias emboladas, médias flat, e em um cenário que o mercado segue dentro de uma congestão aí já há alguns dias, ó. Se a gente pegar dessa máxima aqui, ó, com essas mínimas aí, a gente vê que o cenário está encaixotado, o índice está encaixotado aí, ó. E aí, claro, teve um rompimento aqui para baixo, mas foi uma falha de fundo aí, e o mercado segue dentro desse caixote, beleza? Então, o melhor movimento do dia foi esse movimento de alta aqui, mas como eu perdi ele, eu consegui pegar aí parte desse movimento de queda que também, ó, foi um movimento bem expressivo, 3.500 pontos aí, e depois, ó, mais 3.000 pontos aí na puxada final de alta, beleza? Vamos para o Intra 5, que a gente vai conseguir ver melhor. Olha aí, ó, a gente tinha aqui mapeado a região da linha d'água, e essa região aqui que a gente viu lá pelo Intra60, que era a mínima lá desses últimos dias aí, a gente podia até pegar aqui também, ó. Então, foi uma regiãozinha aí bem relevante. Agora, eu vou deixar mapeado aqui também, ó. Essa região aqui, que era a região aí até então da máxima da semana passada, próximo aí da máxima da semana passada, que também foi uma região onde o mercado bateu hoje e deu uma boa segurada aí nesse primeiro movimento de alta, beleza? Vamos deixar marcado aí essas regiões que a gente vai vendo o que a gente teve no dia de hoje. Abertura em gap. E aí logo na abertura o mercado já demonstrando certa força aí para puxar essa alta. Mas como era um gap muito expressivo, pessoal, então é bom a gente ter cautela e paciência, porque o mercado poderia estar fazendo o quê?
um movimento aí de correção para aguardar a chegada das médias, que foi basicamente o que ele fez nesse movimento aqui, ó. Mas ele não conseguiu dar continuidade às quedas, ou seja, ele não ativou um pivôzinho de baixa aqui, perdendo esse fundo, que até então era a mínima do dia, e para dar sequência na movimentação aí para baixo. E aí o que o mercado fez? Aqui, ó, ele já armou um cenário aí de possibilidade de dar continuidade a um repique e puxar uma correção mais acentuada. É claro que a gente não tem como prever até onde o mercado vai e nem que o mercado iria entregar esse movimento aqui de 6 mil, 4 mil pontos, enfim. Mas aqui a gente já teve alguns gatilhos aí que poderiam servir como entrada. E aí eu vejo tanto uma entradinha aqui, que ele formou aqui um padrãozinho tipo 1, 2, 3 de compra, tanto aqui, ó, que a gente teria aí um 9.1 com espaço até a 21, até a média de 50, e o mercado aqui já formalizava, ó, fundos ascendentes, então já caracterizando aí a movimentação característica para tentar ativar um pivô de alta. E aqui também na superação dessa máxima, talvez teria sido um cenário mais claro aí, mais interessante, mas enfim, a gente teve algumas possibilidades de entrada aqui que o mercado deu que poderiam já indicar a possibilidade de um repique aí mais profundo, e aí a gente poderia trabalhar como? Pega a retração de Fibo, ó. Pelo menos aqui a gente teria aí um cenário para tentar buscar 61.8 daqui, ou da ativação do pivô, a gente teria aí 1.200 pontos e até aqui 1.500 pontos. Então, já um trade magnífico, né, pessoal? 1.200, 1.500 pontos, poxa, sensacional. Agora, quem conseguiu ir conduzindo essa movimentação, e aqui também a gente teve uma entradinha interessante, tipo uma barra ignorada, uma correção aí já com as médias querendo se alinhar, e aí deixou uma barra forte aqui. Se a gente filtrar pelo Intra 2, pessoal, a gente consegue ver algumas correções interessantes aí nesse meio do caminho que dariam para pegar aí nessa super tendência, que aí é o momento, acho que seria mais favorável aí para a gente filtrar pelo Intra 2 algumas entradas. Então, nesse ponto aí a gente consegue ver o mercado dando algumas entradinhas pelo Intra 2 interessantes. Se eu pegar essa retração aqui, ó, e puxar toda essa pernada de baixa, a gente vê que o mercado foi buscar o quê? A região aqui, né, entre 50 e 61.8, junto com essa região aqui, que era uma região relevante, ó, que foi justamente onde, na quinta-feira, o mercado deu aquele movimento de extrema volatilidade, ó, e deixou uma rejeição forte. Então essa região aqui já indicava ser uma região de forte briga, que poderia trabalhar como alvo. Foi exatamente onde o mercado bateu, ó, antes dele voltar e entregar um movimento de queda. Então, essa puxada aqui foi fenomenal, pessoal. Eu acabei ficando de fora, confesso que eu não dei a devida atenção a esse movimento. E, cara, a princípio eu estava meio receoso por conta dessa região aqui, das médias, então preferi aguardar um cenário de correção. Poderia ter entrado aqui ou até mesmo nessa barra aqui de força, ó. Só que o stop estava muito longo e aí eu acabei hesitando demais e fiquei de fora dessa pernada. Então, posso ter ficado também enviesado, enfim. O que eu acabei de comentar, que é o que a gente não deve fazer, mas inevitavelmente em alguns momentos acontecem, pessoal. A gente tem que tentar minimizar isso, mas é complicado, a gente sabe que é difícil, mas por isso que eu falo que é importante a gente deixar tudo que não for o gráfico aí de lado e acompanhar aí realmente só o que realmente importa, beleza? Então eu acabei ficando de fora desse movimento e aí perdi toda essa pernada de alta, mas eu sabia que o mercado ainda poderia talvez dar alguma oportunidade no dia de hoje. Aí eu fiquei atento, aguardando o mercado dar
alguma condição e caso ele desse eu iria aproveitar. Eu aguardei essa correção aqui, ó, estava atento a esse movimento de correção que estava justamente fazendo uma troca de polaridade, digamos assim, nessa região aqui, que era o fechamento de sexta-feira, só que não senti nenhuma convicção nesse movimento aqui para continuidade para alta. Eu estava monitorando aí, para caso rompesse talvez essa máxima aqui, eu tentar algum movimento aí para buscar o retorno à máxima do dia, mas como veio de um movimento muito forte, eu preferi aguardar uma correção pelo menos até a média de 21. E aí eu fiquei atento nesse momento aqui para ver se o mercado deixaria um gatilho interessante de compra para eu tentar alguma entrada que tivesse com um risco-retorno favorável, enfim. E aí olha o que o mercado fez. Deixou uma rejeição forte e já puxando aí um movimento possível de correção, porque aqui a gente já tinha o quê? A possibilidade, a ativação de um pivôzinho, ó. E aí o fechamento abaixo dessa mínima, que seria possivelmente o stop de todo mundo que comprou essa pernada de correção aqui, ó. Beleza? Então, esse candle aqui já virou a minha expectativa de tentar pegar um movimento de continuidade aqui para alta, para agora vislumbrar um movimento aí de continuidade na queda, que foi o que eu fiz. Quando o mercado perdeu essas mínimas aqui, ó, eu fui e entrei na venda, foi acho que nesse candle aqui, nessa mínima, com stop aqui em cima, era até um stopzinho. Os movimentos hoje estavam bastante volatilidade, então os stops estavam caros, isso era outro ponto aí que a gente tinha que ficar de olho para ter o manejo aí do número de contratos, enfim. Mas consegui pegar, e aí o que eu estava buscando? E aí eu vou tirar essa retração aqui e pegar outra retração. Da máxima com a mínima do dia, ó, eu estava buscando aí essa retração de 50%, porque eu imaginei que 61.8 talvez fosse muito para um movimento muito forte desse de compra, ele vir corrigir até 61.8. Então, e ainda tinha médias importantes aqui, ó, 250 e VWAP. Então, aqui já poderia ser uma região interessante para realização aí desse trade, que já estaria pagando aí 600 pontos. Mas eu tentei carregar o máximo aí até próximo dessa região, que inclusive ele cravou aí até mais, né, do que o alvo aí de 50%. E eu saí com 715 pontos dessa operação, mais ou menos por aqui, ó, 716, foi exatamente aí onde eu saí, mais ou menos por aqui, ó. Então foi esse o trade que eu peguei hoje e tá ótimo, pessoal, para quem perdeu um movimento sensacional desse, conseguir ainda 715 pontos aí no movimento contra essa pernada forte de alta, tendo paciência para guardar o momento certo. Ele quase me estopou aqui, verdade, mas foi um trade que eu calculei aí o meu risco-retorno. A minha semana tá começando, né, mas o meu mês estava tranquilo, então um trade que eu estava aceitando aí esse stop, caso eu tomasse, e foi muito próximo aí de pegar meu stop. O correto seria colocar aqui, sim, mas aí era um stop de 750 pontos, não estava disposto a perder tudo isso para um início de semana, em um dia que eu sabia que poderia ser um dia complicado, de muita volatilidade. Então foi a entrada que eu optei por fazer, e vislumbrando aí esse cenário aí de queda e conseguir pegar aí um movimento bem bacana. Chegou a bater, ó, da minha entrada aí, 1.300 pontos. Então, para quem foi carregando aí, eu poderia ter também tentado conduzir aqui os stops, mas estava próximo aqui do horário de almoço, né, 1h20. Então, resolvi sair aí próximo do meu alvo, e foi um belo do movimento. Aqui, ó, próximo da região da retração de 61.8, o mercado já começou a demonstrar uma certa rejeição, ó, mesmo contra todas as médias aqui, mas olha como que a 50 ela continuava ascendente a todo momento. E aí quando o mercado realinhou aí as médias, deu mais uma entradinha aí na compra que chegou a pagar bem. Depois que rompeu aqui com convicção, olha o volume dessa barra aqui, fez um pullback nessa 200, a gente poderia ter uma entradinha aqui, ó, com stop aqui nessa mínima, e aí já era um stop bem mais tranquilo, 246 pontos.
e para buscar aí novamente, né, o mercado retornar e entregar, não até a máxima, mas a gente poderia buscar aqui também com base em FIBO, ó. Olha aí, 61.8. Seria um alvo bem interessante aí para esse trade, ó. 1.200 pontos. Então o mercado hoje foi show de bola, pessoal. Entregou movimentos aí muito interessantes, pagou muito bem e foi até mais, ó. Aqui quem foi conduzindo aí pelos fundos, né, talvez tentando conduzir pelo Intra 15, e ele deu mais algumas entradas, ó, ele entregou mais 2.000 pontos, deixou algumas correções interessantes, ó, para média de 9, 21 já alinhadas, ó, algumas correçõezinhas aí que o mercado ainda entregou muitos pontos. Então foi um dia que foi uma montanha russa, mas foi um dia de muitas oportunidades. É claro que não adianta a gente querer abraçar o mundo e falar, pô, eu peguei essa compra aqui, saí aqui, depois eu peguei a venda aqui, e saí aqui embaixo no 50%, e aí depois eu fui e peguei. Não adianta, pessoal, ficar tentando girar demais também vai acabar levando fé. Então tenta filtrar as melhores oportunidades do dia, e hoje tiveram algumas boas oportunidades. Pega aí bons pontos de acordo com o que o mercado está podendo entregar aí. Hoje então foi um dia que, poxa, eu vi o pessoal pegando aí muitos pontos, né? 3, 4 mil pontos. Sensacional, pessoal. Então deu para aproveitar bem o dia de hoje. Então pega aí os pontos que você puder, o que o mercado conseguir te entregar dentro aí do seu operacional, e vamos que vamos. Beleza? Então um diazinho muito bom. Confesso que eu não esperava que o dia fosse dar tantas oportunidades assim, ainda mais na ponta compradora, após abrir num gap de baixa tão forte, retornar todo o movimento, mas o mercado está sempre surpreendendo a gente. Então vamos seguir o gráfico e é isso, beleza? Vamos ver o Dolinha. Dolinha também hoje entregou movimentos interessantes. Vamos ver primeiro o semanal, ó. Semanal do dólar. Deixa eu tirar aqui umas retrações aí, alvos que tem. Tá meio zoado aqui esse gráfico do dólar aqui, que tá com muito rabisco. Beleza, vamos lá. O dólar, ó, também vem num cenário meio complicado, meio enroscado. A gente viu que nos últimos dias, últimas semanas, o dólar tá muito complexo. Então fica... Olha aí como que o dólar vem nas últimas semanas. Totalmente travado. E hoje, ó, essa semana, um movimento aí bem forte de queda já para iniciar essa semana. Pelo gráfico diário, a gente vê aí uma queda de 2,55. Então uma pancada. Olha quantas médias emboladas aqui, pessoal. Esse candle aqui, ó, engolfou vários candles. Então o dólar, uma movimentação aí bem expressiva também de queda. E eu não operei o dólar hoje, mas eu vi também que o pessoal conseguiu aproveitar aí e pegar um movimento bem interessante aí no dólar. Alguns movimentos de venda. O dólar abriu em gap de alta. E da máxima com a mínima, ó, a gente teve aí 257 pontos, pessoal. Uma movimentação muito expressiva para o intraday no dólar. Então, o dólar hoje com muita volatilidade, mesmo contra todas as médias aqui, ó. Tudo bem que a maioria que estava flat, né? Mas, enfim, o dólar entrou aí, deu uma pancada para baixo. O índice ainda estava mais tímido no início do dia, o dólar já tinha entregado uma porrada já na primeira hora, ó. Candle aqui do dólar, quase 100 pontos aí, essa amplitude desse primeiro candle aqui da primeira hora. Então, movimentos bem agressivos aí no dólar hoje. O cenário agora no Intra 60, ó, alinhado para queda, guardar a aproximação dessas médias, quem sabe amanhã fazer um repiquezinho para continuar aí caindo, mas tem umas regiõezinhas meio chatas aqui, umas fronteiras de gap, ó, nessa região, que é justamente onde ele está trabalhando. Tem aqui também regiões de mínima aí relevantes, ó, próximo aí da mínima de hoje. Então
Vamos ficar atento, mas o cenário aqui seria de fazer um repique antes de tentar romper essas regiões aí. Com a proximidade dessas médias aí, e aí sim entregar bons movimentos para baixo, sair dessa confusão aqui que o dólar tá, ó, muito feio, né, nesses últimos dias. Mas hoje também foi um dia interessante aí no dólar, ó. Se a gente voltar aqui, a gente consegue ver que... aí deixa eu tirar esse zoom aqui e puxar para cá, que aí a gente vai ver, ó, fechamento do dia. Eu tinha traçado essa região aqui, ó. Essa regiãozinha aqui como uma região relevante, que era várias mínimas. Aqui teve uma rejeição forte também. Então, era uma região aí que eu tinha mapeado no dólar. E aí, ó, assim como essa região, a gente tinha também a região da mínima, desse pavio aqui, ó. Então, duas regiõezinhas aí onde o dólar poderia trabalhar aí no dia de hoje. E essas máximas aqui, tudo bem que aqui a gente tem muito amplo, mas essa região aqui de máxima poderia também ser uma região relevante aí para o dolinha, beleza? Pronto, agora vamos lá para o dia de hoje, ó. Tendo mapeado aí essas regiões, o que o dólar fez? Abriu em gap de alta e já chegou entregando aí um movimento bem forte aí de queda, só que início do dia, muitas médias aqui emboladas contra. Eu não gosto de já pegar trade assim logo nessa abertura, tá, pessoal? E aí eu aguardaria o quê? O cenário para mim ideal aqui no dólar foi depois que ele rompeu aqui, ó, essa 200 e com essas médias alinhadas. E aí sim o dólar já desenhou um cenário de que poderia entregar um movimento forte de queda, ó, já tinha o pivô de baixo, ó. Aqui ele segurou e aí a gente poderia ter a expectativa aqui de um fundo duplo em cima dessa 200, mas aí quando ele confirmou com esse candle aqui perder toda essa região aqui de mínimas e também fechar abaixo da 200, ativou aí um pivôzinho, ó, de baixa e entregou um belo de um movimento, beleza? Então, esse movimento aí do dólar foi o melhor movimento aí do dia, mas eu não peguei, estava focado no índice, estou tentando focar em um ativo para não ficar dividindo tanta atenção e melhorar meu desempenho, o que tem me ajudado, mas enfim, aqui a gente já conseguiu ver, ó, topo mais baixo, e fundos, ó, aqui ele já estava formalizando a tentativa de um fundo mais baixo, então a gente já tinha a perspectiva de tentar buscar esse movimento aí para queda. E aí, ó, traçando alvos desse movimento, a gente teria aí esses alvos aí para baixo, ó, até o 200% ele cravou que coincidia, ó, 100% coincidindo com essa região de mínima. E aí aqui eu já teria aí mais ou menos 30 pontos para um stop de 19, stopzinho mais caro, então teria que controlar e dosar a mão, mas até o alvo de 100%, ó, eu teria 30 pontos mais ou menos com essa região, até o 161.8, 52, e até essa região aqui também, foi a mínima lá dos dias aí na semana passada, 67 pontos. Então o dólar entregou um baita de um movimento. E nessa parte do almoço aqui ficou bem enroscado, ó, mas depois que as médias alinharam e perdeu novamente essa região aqui, ó, entregou mais um movimento aí de queda bem forte. E aí depois que teve um fechamento abaixo dessas mínimas aqui, ó, a gente poderia ter aí uma... Aqui ainda estava com um candle feio, né? Deixou um pavio aqui, mas talvez depois desse movimento aqui de correção, ó, a gente poderia ter aí uma entradinha acima dessa média de 9 aqui, o stop, 14 pontos, e ele chegou a pagar mais 70 pontos aí. Então o dolinha também entregou bons movimentos hoje. Se a gente pegar, ó, pelo Intra60 e pegar também uma retração aqui, ó, dessa máxima com essa mínima, a gente vê que também a gente poderia trabalhar aí essas regiões aí como alvo, ó. E olha que interessante, olha onde fica o 61.8, se a gente voltar com aquele alvo desse pivô aqui, ó,
Olha quanta confluência a gente tem aqui nessa região, ó. Várias confluências, ó, 50% com alvo de 100% desse pivôzinho, também região de mínima, próxima aí das regiões de mínima de sexta-feira. Então, eram regiões aí onde a gente tinha algumas confluências aí de alvo com retrações e mínimas de dias anteriores. Então, isso daí ajudava a gente a tentar buscar esses alvos aí mais arrojados, beleza? Então, quem conseguiu surfar esses movimentos aí no dólar, com certeza pegou muitos pontos também. Tranquilo, pessoal? Vamos ver Petro aí, ó, rapidinho. Petro ativou um pivôzinho de baixo, ó. Se a gente olhar aqui, abriu em gap de baixa hoje, ó, mas aqui, ó, correção, aí deixou tipo uma bandeirinha aqui. E hoje já ativou esse pivôzinho, perdendo essa mínima aqui, ó, desses últimos dias aí, né? Sexta e quarta. E volumaço hoje, o maior volume do mês. Entregou um movimento forte de queda. Tá afastando aí das médias, ó. 21 agora já tá meio flat aí. Vamos ver se ela vai virar para baixo, talvez fazer uma correção, aproximar as médias antes de dar continuidade aí nas movimentações aí de queda. Tem uma região importante aqui, ó, que é uma regiãozinha onde Petro pode segurar, beleza? Valezinha. Olha quanta volatilidade em Vale, pessoal. Abril, ó, o fechamento de sexta foi aqui. Chegou a subir quase 3%, chegou a cair quase 3% e fechou aí próximo do 0 a 0. Então, um cenáriozinho bem complexo em Vale, ó. Muitas médias aqui por cima emboladas, deixando uns candles. Aqui a gente já consegue ver um pivô de baixa. Aqui, ó. Aí, ó. Topo mais baixo, vinha de movimentações, né, de topos e fundos ascendentes, ó, e aí fez um fundo próximo dessa região que poderia ser uma troca de polaridade, fez um topo mais baixo, já caracterizando aí a possibilidade de reversão de um movimento, e aí quando perdeu essa mínima aqui na semana passada, na sexta-feira, ativou o pivô de baixo e vai dando continuidade. Agora aguardar, ver se vai fazer um repique antes de continuar e quem sabe vir testar esse suporte aqui, beleza? E YouTube, ó, deu uma puxada forte aí para alta, segue se segurando firme aí nessas médias de 9,21, ó, apoiado aí pelas médias, volumaço hoje. Então, é um ativo que vai demonstrando força aí para tentar continuidade nessa movimentação de alta, ó. O diário tá bonitinho aqui, topos e fundos ascendentes, respeitando médias. Então, um cenário interessante aí. Se superar essa máxima aqui, ó, do dia 21/10, ativa mais um pivô de alta e pode abrir alvos aí para cima. Bradesco está um pouco mais enroscado, mas também abriu em um gap de baixa forte, ó. Olha aí, Bradesco abriu, olha quanta volatilidade a gente teve hoje, pessoal. Abriu com 3% de gap para baixo e puxou, ó, 6% aí até a máxima. Fechou aí com 2,74 de alta, então é uma movimentação bem expressiva. Esse candle aqui engolfou 3 candles, ó, dos últimos sexta, quinta e quarta, então fechou esse gap aqui também. Então uma movimentação de alta bem expressiva, apesar de ter médias emboladas aqui. Vamos ver, tinha ativado um pivôzinho de baixo, ó, mas segurou aqui próximo de onde? Olha como essa regiãozinha aqui é relevante aí para Bradesco, ó. Segurou nessa região aqui, então uma regiãozinha aí de forte suporte, beleza? Então, foi isso aí que tivemos no dia de hoje. Essa semana a gente tem feriado, sexta-feira tem payroll, então a semana ainda promete muito. A gente ainda vai ter fortes emoções aí nessa semana. Amanhã, uma sexta-feira, digamos, né? Quarta feriado. Mas vamos com tudo aí para ter mais um dia excelente amanhã, assim como foi hoje. E buscar aí iniciar esse mês de novembro com o pé direito, beleza? Espero que vocês tenham tido boas operações aí hoje, um ótimo dia. E é isso, vamos que vamos. Valeu, tamo junto.